O Salmo 119 é o salmo mais longo de todos os salmos. Tem 176 versículos e é alfabético, isso é, 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. Os versículos que nós vamos estudar hoje são os da primeira e da 13ª letra, que correspondem ao A e ao M do nosso alfabeto. Esse salmo é de grande profundidade mística. É um lento ruminar no sentido da lei de Deus para a vida de todo o seu povo. A lei que os judeus chamam de Torá abrange todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas sempre mereceu atenção especial o Decálogo, do grego deca, 10, e logos, palavra, ou seja, as 10 palavras, ou como nós conhecemos melhor, os 10 mandamentos. O Decálogo, esses 10 mandamentos, é como se fosse o coração de todas as leis. Ele foi oficialmente publicado e descrito no livro de Êxodo, encontramos em Êxodo 20, versos 10 a 17, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 a 22. É importante sabermos que os mandamentos não são imposição, como se Deus fosse um patrão que se satisfaz em dar leis e ser obedecido. São condições concretas para que uma convivência social, onde a liberdade de todas as pessoas seja respeitada e seja realmente possível, pois se trata do respeito recíproco entre o povo, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versos 24 e 25 nos narra. Na tradução da Bíblia, o nome lei é citado em mais de 10 salmos. O sinônimo de lei, como caminho, estatutos, mandamentos, preceitos, palavras, entre alguns outros, ocorrem uma infinidade de vezes nos 150 salmos. Por exemplo, no Salmo 1, a lei, aceitar a lei e meditá-la noite e dia é característica de uma pessoa justa. No Salmo 19, dentro da harmonia do universo mantida por Deus, a lei é a nossa garantia. No Salmo 37, quem traz a lei no coração está seguro. No Salmo 40, o que agrada a Deus é trazer a lei no coração e não oferecer holocausto e sacrifícios. No Salmo 78, a lei é apresentada como um marco da história do povo. Sua transgressão foi a causa das desaventuras referentes à lei. É mais ou menos o mesmo sentido que o Salmo 89 se refere à lei também. No Salmo 94, a lei é um dom de Deus e a garantia de felicidade. No Salmo 105, Deus operou prodígios na história do povo para que ele, instalando em sua terra, viva prosperadamente na observância da lei. O salmo do nosso estudo, o Salmo 119, repete a palavra lei umas 26 vezes. E em quase todos os seus 176 versículos, ela ecoa através de alguns dos seus sinônimos. A presença da lei neste livro dos Salmos e na oração e no coração do povo está bem expressa nos versos 105 do Salmo 119. Lá diz assim: Tua palavra, ou seja, lei, Tua lei é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim como o povo de Deus tinha leis para serem cumpridas, nós também hoje temos leis que precisamos cumprir. Aliás, muitas leis. Nem conhecemos todas as leis que existem. Respeitamos? Cumprimos? Concordamos?
Fato é de que, como cristãos e cristãs, precisamos conhecer as leis e cumpri-las com toda certeza. Principalmente aquelas leis que protegem a vida, a liberdade, a dignidade. As leis que protegem as pessoas que menos têm condições e também menos têm direitos, para que nós possamos ter uma igualdade, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Diante do cenário em que nós nos encontramos, também temos algumas leis provisórias. Algumas leis como usar máscaras, como ficar em casa se puder, leis como não faça caminhada ao ar livre se tem muita gente, se você é do grupo de risco, você deve se cuidar. Nós cumprimos essas leis? Quando nós entendemos que elas são para o nosso bem e muito além de nós mesmos, elas são para o bem de toda a sociedade, de todas aquelas pessoas com quem nós vamos nos encontrar se sairmos das nossas casas, de todas aquelas pessoas que estão dentro do ônibus indo trabalhar, se caso a gente estiver saindo, a gente é responsável pela vida de cada um e de cada uma. Essas novas leis também precisam ser cumpridas. Parecem que não são tão importantes, mas quando nós olhamos para o bem da sociedade em geral, precisamos cumpri-la pelo bem da vida. E nesse sentido também podemos dizer que Deus se alegra com essas leis, porque justamente Ele é Deus da vida, Deus da segurança também, é o Deus que quer o bem de toda a população. Fiquem em casa, se cuidem e fiquem e permaneçam na presença de Deus. Que Deus seja com cada um, cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel.